Então, só resgatando o que eu estava falando antes aí, tem alguns cenários aqui, né? Por exemplo, de overfitting, que a remoção de features, ela pode auxiliar, né? Eu expliquei ali que tem a regularização L1, que ajuda nisso. Então, por exemplo, a gente poderia observar o resultado da regularização L1 para ter essa ideia. Existem outras formas de fazer essa análise da importância das features, né? Então, vou explicar um segundo grupo aqui. Isso tem relação com uma aula que a gente vai falar mais adiante, que é a parte de feature extraction, tá? Então, provavelmente a gente vai voltar nesse tópico no futuro, mas como eventualmente vocês podem querer usar isso no trabalho que eu deixei essa semana, eu preferi adiantar esse tópico aqui para explicar essa análise para vocês. Então, o que eu vou falar um pouquinho aqui é sobre feature selection, tá? Métodos que ajudam a selecionar features que podem ser mais importantes. Então, o que que o método de feature selection faz? Ele vai pegar um subset, né, das features que a gente tem originalmente, para tentar construir um espaço com um menor número de features que obtenha, eventualmente, um resultado tão bom quanto aquele primeiro, né, às vezes até, do ponto de vista de overfitting, melhor, e aí a gente consegue, então, compactar o número de features, reduzir o número de features. Ou seja, se a gente tem D features iniciais, a gente vai passar para um número K, e aí no feature selection a gente tem essa imposição aqui, que o número de features no futuro vai ser menor do que no início. Vou falar bem rápido de duas formas que existem, das mais clássicas, que é o Sequential Backward Selection, SBS, e o Sequential Forward Selection, SFS. Tá? São os dois mais convencionais. Tá? Qual que é a ideia do backward? Tá? O backward, a gente parte do conjunto completo de features, tá? Então a gente começa com todas as features, e a gente vai removendo features a cada etapa desse algoritmo. Então, a gente faz a remoção, testa, por exemplo, removendo a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, e vamos supor que o melhor resultado, em termos de classificação, removendo a feature, é esse daqui. Aí a gente parte para esse cenário, removendo a quarta feature. Aí, removendo a quarta feature, a gente faz um novo conjunto de análises aqui, que é remover, por exemplo, a segunda e a terceira, enfim, né? Faz todas as combinações possíveis a partir dessas três. E pega sempre aquela feature que, quando removida, promove o melhor resultado, né? Ele não é um método que avalia todas contra todas as possibilidades, tá? Então, ele pega um ramo dessa árvore e vai abrindo, tá? Como se fosse uma busca em profundidade, tá? Então, a gente não consegue ter uma visão geral de todas as features, porque isso computacionalmente seria inviável para um determinado número de features, né? Mas ele vai fazendo esses cortes aqui à medida que a gente vai avançando nessa árvore. E aí você pode observar, por exemplo, que com essas duas features aqui, você tinha um resultado talvez tão bom quanto você tinha lá, e do ponto de vista de overfitting, a redução de features pode colaborar, então você poderia escolher trabalhar só com essas duas features, tá? Então é um processo algorítmico, sequencial, que vai removendo features até chegar a não ter nenhuma feature, né? E aí você escolhe aonde você quer fazer esse corte. Aí o forward, ele é o contrário, né? Você vai acrescentando features, parte de nenhuma, e vai acrescentando para tentar chegar aqui nesse meio termo, só que, digamos, de trás para frente em relação ao que a gente falou antes, tá? Mesma ideia, mesma metodologia, tá? O scikit-learn tem inúmeras, deixa eu pegar aqui, inúmeras formas de fazer isso, tá? Deixa eu mostrar algumas aqui. Vocês estão vendo, deixa eu pegar aqui, estão vendo minha tela aí, né? Com esse sklearning, né? 1.13 do Feature Select. Então, se você abrir aqui, ó, existiam inúmeras formas. O que eu estou falando aqui são essas formas recursivas aqui, tá? Ó, ele fala do L1, ele fala do
dos baseados em árvore, então Random Forest, lá, todos esses caras aí têm também formas de você analisar. Então eu recomendo fortemente que depois vocês deem uma analisada. Eu não sei se eu coloquei o link aqui, vou deixar ele na explícito aqui, que daí vocês podem avaliar depois, tá? Tem várias formas, esses sequenciais que eu estou explicando aqui estão implementados ali, tá? Então, enfim, por exemplo, assim, se você for usar o sequential backward selection, ele tem lá, né? Tem no sklearn. Tem também uma implementação dele nesses códigos aqui, ó, uma implementação passo a passo daquela recursividade que eu mostrei antes, tá? Mas não vale a pena a gente gastar tempo nisso aqui, porque é uma coisa mais algorítmica, né? E aí ele fornece como resultado ali, ó, uma curva, como você vai colocando o número de features aqui, e você vai observar, por exemplo, que para esse dataset nessa análise aqui, ó, 3 features já chegava nos 100%. Então, talvez aquelas 3 features ali, ó, que ele comentou, é para o Wine dataset lá, né? Essas 3 features aqui talvez já seriam as mais importantes para a tua análise. Então, eventualmente, rodar um algoritmo desse de feature selection pode te ajudar se caso você está com overfitting, tentar reduzir o número de features, tá? Mas é bem legal vocês darem uma olhadinha nesse link aqui, que tem várias coisas, tem várias outras formas aqui. Vocês vão ver lá, por exemplo, tem o Feature Importers aqui, né? Lá do Random Forest, que também dá para usar, tá? Também esse cara aqui fornece ele elenca ali quais são as features que o modelo julgou mais importante, também pode ajudar. Então, enfim, tem várias metodologias aqui. Estou mostrando essas duas que eu acho que são as mais legais para esse momento, mas né, tem mais opções. Depois eu vou voltar a falar sobre algumas outras delas na aula lá de Feature Extraction. Tá? Outro detalhe aqui, então, em termos de implementação lá da parte do K-fold Cross Validation, né? Eu falei para vocês que existe, então, quando você vai selecionar lá os hiperparâmetros, o C e o sigma lá do SVM, por exemplo, né, que você faz um split aqui no número de valores que você vai avaliar para esses caras aqui. Existem várias formas de fazer isso, tá? A mais clássica é o chamado grid search, onde você divide esses valores de C aqui, sigma, em valores dentro de um grid, por exemplo, né? 1, 2, 3, pode ser um grid linear, não linear, enfim, logarítmico, faz isso para o C, faz isso para o sigma, e aí essa mudança aqui, né, ela faz essa mudança, essa busca dentro do grid, tá? Esse esquema aqui também já está implementado no Scikit-learn, então se você não quiser gastar tempo fazendo isso, você pode olhar aqui os códigos do grid search. Então, vou passar para cá, ó. Você define um range, né? O grid que você vai realizar essa busca. E aí tem o método Grid Search CV lá do Scikit-learn, que ele já implementa esse negócio aqui, né? Já implementa em K-fold e tudo, né? Faz tudo isso daqui, já fazendo uma busca de hiperparâmetros dentro do grid que você determinou. Por exemplo, o C lá, né? O valor do parâmetro do kernel, enfim. Dentro daquele grid que você estabeleceu, ele vai buscando, e aí no fim ele já te diz qual foi o melhor resultado e qual foi o melhor conjunto de hiperparâmetros nessa busca feita aí com o grid search. Tá? Então, assim, se você quiser sempre usar esse template aqui para selecionar os teus modelos, eu acho que é uma boa. Né? Sempre procurar usar isso aqui como padrão, não usar o modelo sempre com o parâmetro default lá, né? Não setar só aquele valor e deixar fixo, né? Sempre fazer com grid search é um bom caminho. Tá? Existe uma outra forma de busca chamada random search, que é você espalhar os pontos de forma aleatória em regiões onde você tem um melhor desempenho e evitar regiões que você tem um pior desempenho, né? Então, também é possível fazer essa busca, embora o grid search seja o mais convencional. Vou deixar para falar sobre random search mais para frente também, quando eu falar de outras formas de otimizar hiperparâmetros, tá?
Bom, deixa eu ver aqui. Bom, acho que o que eu queria falar sobre isso eram esses pontos. Eu vou fechar, então, a aula aqui falando um pouquinho sobre métricas, porque vocês vão precisar disso daqui para o trabalho dessa semana, então acho que é legal a gente formalizar isso aqui um pouquinho melhor, tá? Então, vou falar sobre métricas de classificação só, tá? Eu vou me restringir a isso e de regressão eu vou deixar para uma aula futura. Então, beleza. Primeira métrica aqui é a matriz de confusão. Como que a gente constrói uma matriz de confusão? Vamos supor que a gente tem duas classes, a classe 0 e a classe 1. Poderia ser para mais classes, não tem problema, mas eu vou explicar para duas para definir a terminologia aqui. Matriz de confusão a gente monta da seguinte maneira, né? Por exemplo, nessa parte aqui vem o que o nosso modelo previu, que seria o predito aqui, né? Ypred, e qual que deveria ser o valor verdadeiro, que é o valor true. Então, por exemplo, dos 71 que o meu modelo previu como classe 0, esses 71 eram de fato a classe 0. Então, foi um acerto, né? Aqui tem um acerto de classificação. Tá? E esses caras têm um nome, são chamados de true positives, verdadeiro positivo. Aqui eu tenho 40 que eram da classe 1 e foram classificados como 1, então ele é um acerto de classificação, chamado de true negative, verdadeiro negativo. Tá? O que era o que era a classe 1 e ele classificou como 0, tem um erro de classificação aqui, ó. Dois foram errados, né? Ele errou a classificação aqui, inverteu, né? Então esse cara é chamado de falso positivo. O mesmo vale para aquela classe lá. Tem um aqui que deveria ser 0 e foi classificado como 1. Então aqui eu tenho um erro, aqui eu tenho um erro. Esse erro ele tem um nome que é falso positivo e esse erro tem um nome que é falso negativo. Tá? Então, quando você monta o teu modelo, você pode olhar essa matriz de confusão aqui e já ter uma ideia de casos que você está errando. Inclusive, você pode vir aqui, nesses caras que ele está errando, e dar uma olhada, né? Fazer um cheque visual aqui, né? Por que que ele errou, né? Para tentar tirar uma resposta, né? Do porquê desse erro, né? Então, às vezes, essa análise visual também é bem importante. Tá? Matriz de confusão é isso aqui, super simples, mas super útil ao mesmo tempo, né? Posso estender ela para mais classes, não tem problema nenhum, tá? Da matriz de confusão, a gente pode calcular várias coisas, tá? Então, por exemplo, eu posso calcular uma coisa chamada acurácia. O que que é a acurácia? Eu vou pegar o valor dos verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, ou seja, essa coluna, essa a diagonal aqui, né? Somar ela e dividir pela soma total dos dados. Então, de todos os exemplos que eu tenho, TP mais FN mais FP mais TN, tá? Essa é a acurácia. Então, isso aqui é a mesma coisa que um menos o erro, né? O erro seria pegar essa diagonal aqui, FN e FP, e dividir pelo mesmo valor, então eu teria o erro de classificação. Tem uma métrica chamada taxa de verdadeiros positivos, que é pegar o TP e dividir pelo TP mais FN, né? Ou seja, essa linha aqui, né? Estou olhando o desempenho para essa classe. Tem a taxa de falsos positivos, que é fazer isso para a classe de baixo, né? FP dividido por FP mais TN, também dá uma visão do que está acontecendo com essa classe. Tem outras duas métricas aqui que eu posso extrair desses caras, Ou seja, um outro nome que se dá, né? Em vez de TPR e FPR, que é o Precision e o Recall. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, o Precision, ele é exatamente igual ao TPR. Então, se eu pegar o valor de TPR, ou seja, TP sobre TP mais FP, perdão, o Precision é um pouquinho diferente no meu TPR, na forma como eu defini aqui. Deixa eu limpar isso aqui para não explicar errado para vocês. Então, o Precision, ele é TP sobre TP mais FP. Então, ele usa essa linha aqui, não é essa coluna, não é a linha. Então, ele usa esse cara aqui. Quando eu pego TP sobre TP mais FP, eu estou olhando, então, essa coluna e esse cara que se chama Precision. Quando eu pego TP sobre TP mais FN, TP sobre TP mais FN, ou seja, essa parte aqui, aí sim, né? Eu tenho o recall ou o TPR, são equivalentes.
E é uma outra métrica que eu posso extrair aqui. A interpretação disso aqui é um pouquinho mais abstrato, tá? Não é tão direto. Está relacionado com o acerto daquela classe, eu já vou falar um pouquinho mais sobre esses caras aí. Mas o ponto importante é que se eu combinar esse precision com esse recall, essas duas definições aqui, por uma média harmônica desses caras aqui, duas vezes precision vezes recall sobre precision mais recall, eu tenho uma métrica chamada F1 score, tá? Que tem uma interpretação parecida com a acurácia, tá? Então, varia entre 0 e 1, quanto mais perto de 1, melhor. Tá? 100% significa 100% de acerto. Tá? Por que eu estou colocando como alternativa aqui o F1 em relação à acurácia? Tá? A acurácia ela tem um pequeno problema com classes desbalanceadas. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a seguinte matriz de confusão aqui, ó, 99 e 1, 1 e 1. Tá? Se eu for calcular a acurácia por essa fórmula, eu vou ter essa diagonal aqui, né? 99 mais 1, sobre 99 mais 1, mais 1, mais 1. 99, então eu vou ter 100 em cima, e embaixo 100, 101, 102. Né? Aqui vai dar 99 ponto alguma coisa por cento. Né? Uma acurácia bem alta. Eu tenho muitos exemplos da classe 1 e poucos da classe 2. Só que se eu for olhar o desempenho da minha classe 2 aqui, ó, tem 50% de erro, né? Então, a acurácia ela mascara isso para classes desbalanceadas. E essa forma de calcular aqui por meio do F1, ele resolve isso, tá? Ele atenua, né? Se for calcular o F1 aqui, você vai ver que vai dar um valor bem menor. Tá? Então, quando a gente tem classes desbalanceadas, é mais adequado usar o F1 score para esses casos aqui. Tá? Aí você também pode estender para o caso multiclasse, né? Tem algumas definições aqui do micro, macro, generalizações do F1 aí, mas de maneira geral a gente pode observar dessa forma como eu estou explicando para vocês. Tá? Então, o que eu sempre recomendo? Fazer a matriz de confusão, faz a matriz de confusão e calcula ali, né, por exemplo, pelo menos o F1 score, né, para aquela matriz de confusão, para você ter uma ideia global daquela matriz. E a matriz vai te dizer quais são os erros que você está cometendo de forma mais recorrente. Tá? Existe uma outra métrica que eu acho que é bem interessante também, que é a curva ROC. Tá? Então, a curva ROC, o que você faz? Você monta ela por meio de duas taxas, que é o true positive e o false positive. Né? São essas duas métricas que você vai levantar. Então, são duas partes da matriz de confusão, né? É o true positive, que está aqui, o true positive rate, e o false positive rate, que está aqui. Então, esses dois caras que você vai usar. Tá? E aí, essa curva, ela diz o seguinte, ó, cada classificador, ou seja, cada resultado de classificação que você tem com o teu modelo, ele é um ponto nessa curva. Então, pode ser esse ponto aqui, pode ser esse ponto aqui, qualquer ponto aqui define uma operação, né? Uma operação do classificador nesse espaço que eu estou desenhando aqui. Tá? Então, por exemplo, se o classificador está nesse canto aqui, ó, com TPR de 1 e um FPR de 0, significa que ele está acertando todos os exemplos de uma classe e todas da outra. Porque se o FPR é 0, significa que ele não está errando nada. Então, ele está acertando tudo da classe 1 e tudo da classe 2. Então, esse ponto aqui é o chamado classificação perfeita. Tá? Quanto mais para o meio da curva aqui, ó, mais nessa direção aqui, pior é o classificador. Porque mais eu estou baixando o TPR, o acerto de uma classe, e mais eu estou aumentando o FPR, né? Estou piorando o desempenho de uma classe, da outra classe, né? Então, o meu objetivo sempre é tentar jogar meu classificador sempre para esse canto aqui, nesse ponto de 1, né? Que vai ter um F1 score igual a 1, que vai ter uma acurácia igual a 1, né? Então, a ideia é sempre jogar ele para cá. Qualquer coisa aqui é ruim. Se cair em cima dessa linha do meio aqui, o desempenho é igual o random guess, um chute aleatório, né? Ou seja, chutar uma classe ou outra dá na mesma, né? Vai cair nesse ponto aqui do meio. Né? Um extremo aqui, eu acerto tudo numa classe e erro tudo da outra. Esse outro extremo aqui eu inverto, né? Acerto da uma e erro da outra. Né?
Então, às vezes é legal você montar essa curva ROC, né? O scikit-learn tem esse mecanismo para fazer, né? Essa curva ROC, que ele funciona da seguinte maneira, tá? Você, por exemplo, tem as suas classes lá, suas classes, né? E você constrói o teu classificador. Treinou o teu modelo, beleza, vai dar esse cara aqui. O que que você vai fazer? Para montar essa curva ROC, o sklearn ele faz o seguinte, ele joga ela lá para o canto, joga ela aqui, e aí começa a montar vários pontos aqui, ó. Então, botando a curva aqui, quanto que dá o desempenho? Ah, dá esse aqui. Aí bota a curva aqui, quanto que dá o desempenho? Ah, dá esse aqui. Bota a curva aqui, nesse nosso caso aqui, daria esse ponto aqui, 100%, né? Mas, né, tudo bem. Vou imaginar que eu estou desenhando essa curva aqui. Aí eu vou até o outro extremo lá e vou chegar nesse outro ponto aqui, tá? À medida que eu vou deslocando esse classificador, o scikit-learn faz isso para nós, né? Ele vai montando essa curva aqui. Se em algum momento eu bati no 100%, ele daria aqui, né? Ele faria uma curva aqui, batendo 100% e ir para lá, né? No caso real, talvez a gente não vai ter isso, vai ter alguma coisa perto disso aqui, né? Vai dar esse achatamento aqui. Mas aí a gente calculando essa área abaixo da curva, chamado AUC, área under the curve, né? Quanto mais perto de 1, melhor. Então é uma métrica similar ao que o F1 score fornece para nós ali, né? Quanto mais perto de 1, se a área for 1, é 100% de classificação, de acerto, né? O classificador vai ter 100% em algum momento ali. Caso contrário, ela vai estar, quanto mais próxima de 1, melhor. Tá? Tem um gifzinho que mostra aqui, no caso unidimensional, aqui, né? Então, tem as duas classes aqui, a classe vermelha e a azul. Eu vou aumentando o embaralhamento e vou olhando como que a curva ROC se comporta. Ó. Então, a curva ROC é a verde, e aí variando esse threshold aqui, esse laranja, eu mudo o ponto de operação do classificador na curva. Ó. Então, o pontinho preto é o ponto do classificador na curva. Tá? Classificador unidimensional, né? Cada classe aí seria vermelho ou azul. Então, veja a cara da curva ROC quando eu embaralho as minhas classes, quando eu separo. Quanto mais bem separado, mais vai para o cantinho lá, né? Variando a operação do classificador, separando eles, ó, minha curva ROC melhor e tal. Ó, meus pontos de operação ali da curva, né? Diferente FPR e TPR. Ó, quase bate em 1 lá, separabilidade boa. Embaralhando para o inverso ali fica bem ruim, né? Fazendo uma variância das classes ali, eu também enxergo como que isso se reflete na curva ROC, né? Ou seja, às vezes olhar a curva ROC te dá um indício de qual que é a cara das classes, né? Como que as classes podem estar divididas, né? A curva ROC tem muita informação, ela é muito rica, né? Mas enfim, é só para vocês entenderem aqui essa ideia, tá? Então, montou o classificador, faz a matriz de confusão, calcula a F1 score, se der para calcular a acurácia, for balanceado, calcula a acurácia. Acho legal vocês se forçarem a analisar a curva ROC também, para ganhar uma sensibilidade sobre ela, enfim, né? Estou restringindo para problemas de duas classes, que é o problema que vocês vão trabalhar. Dá para estender para problemas de múltiplas classes, tudo isso que eu estou falando aqui, sem problema nenhum. Só não estou falando para não confundir demais vocês nesse momento, tá? Beleza? Com relação a métricas aí, pessoal? Grid search, essas coisas que eu falei aqui, ficou alguma dúvida? Então tá, então eu vou fechar esse vídeo aqui e vou fazer um outro para o exercício.